chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda para a gente começar o nosso dia, começarmos a nossa manhã com alto astral, com inteligência, com conteúdo, com qualidade de vida, com sorriso no rosto, com brilho no olhar e tanta coisa que Você Bonita pode trazer para o nosso dia, né? Se eu começasse a enumerar, ficaria aqui o dia inteiro falando tanta coisa boa que a gente tem, que a gente faz todos os dias, especialmente para você. Por isso, hoje não será diferente, o programa tá uma delícia. Até porque, você sabe, né, a gente está numa semana especial, que eu tenho comentado na abertura todos os dias, que é a Semana da Mulher. Amanhã, Dia Internacional da Mulher. E Você Bonita trará aqui uma homenagem às mulheres lindíssima, vocês não podem perder. Acompanhe o programa amanhã inteirinho, desde o início, a partir das 10 da manhã, porque o programa vai estar um espetáculo, viu? Muita coisa bacana e, claro, que é feito exclusivamente pra você. E mulheres, meninas que assistem todo dia Você Bonita, não percam, que vai ser muito legal. Agora, hoje não vai ser diferente, porque já que a gente está numa semana homenageando as mulheres, a gente escolheu duas pautas importantíssimas para as mulheres. A primeira pauta também é importante para os homens, mas a segunda, tenho certeza que a mulherada vai ficar assim, ó, grudada na tela para não perder uma informação. Sabe o que a gente vai falar no segundo bloco? A gente vai falar da escova progressiva. Por quê? Hoje, praticamente todos os salões acabam fazendo a escova progressiva. Cada um utilizando uma substância, utilizando um produto, que é aquele produto que vai alisar o cabelo e vai manter o cabelo liso por X tempo. Só que é um assunto polêmico. O que pode, o que não pode, se isso causa um problema na pele, no couro cabeludo, se isso faz cair o cabelo, se depois de quanto tempo você recupera os seus fios, se você tiver algum problema depois de usar a escova progressiva. Então, tem muitas dúvidas e hoje nós vamos tirar todas elas. Primeiro porque a gente tem a participação de um médico, o Dr. Ademir Júnior, que é tricologista. Ele gravou uma matéria pra gente, contando aí um pouco da escova progressiva, ligada à área da tricologia dos cabelos. E em seguida, aqui no estúdio, a gente vai conversar com o Kaká, que é visagista, hairstylist, ele é cabeleireiro e ele sabe do assunto porque ele está dentro do sindicato. Então eu quero citar isso logo no início, ele vai explicar melhor quando ele entrar, mas existem muitas coisas que a gente não fica sabendo porque somos consumidores. Então a gente vai se colocar do outro lado, tá? Para vocês entenderem exatamente os produtos que a gente pode consumir e que não vão prejudicar o cabelo, o couro cabeludo e a nossa saúde. Então, fique ligado, se tiver alguma dúvida, vai mandando pra gente, vocebonita@tvgazeta.com.br, que isso é no segundo bloco. Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta quarta com outro assunto também dedicado às mulheres, aos homens também, porque hoje a gente sabe que a gente tem uma vida que é uma correria. E todo mundo que trabalha normalmente não pode almoçar em casa, é ou não é? E aí surge aquela dúvida, né? O que a gente pode comer na hora, né, da nossa refeição quando a gente não está em casa? A gente vai no restaurante, de repente um restaurante por quilo, um buffet, ou mesmo a opção de levar de casa a nossa comida. O que fazer para manter a saúde, para manter o peso, para a gente não ganhar peso, não ganhar mais calorias, só que a gente não sabe o que a gente tem que escolher. Então hoje a gente vai falar sobre isso, as dicas de uma alimentação fora de casa. Quem vem a primeira vez ao Você Bonita é a nutricionista Rita de Cássia Leite Novaes. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Achei muito legal a pauta, porque é uma dúvida geral. Todo mundo chega na hora do almoço, pessoal que sai junto das empresas, né? Chega lá no restaurante, faz aquele prato imenso, porque tá com muita fome, muitas horas sem comer. E os restaurantes hoje, infelizmente, acabam servindo aí coisas, ou para quando é quilo, para deixar o prato mais pesado, a gente sabe disso, que tem aí corte, eles cortam um tomate imenso, que é para o prato ficar mais pesado, aí você não pega o tomate. Você pega a batata frita, que vai ficar mais leve. Certo? Tô errado? Não é verdade que isso acontece? E aí vai comer a batata frita e não vai comer o tomate. E a gente sabe que o tomate é muito mais saudável do que a batata frita. Então, começa a nossa pauta te perguntando. Antes de tudo, o que é importante a gente saber para escolher os alimentos corretos fora de casa?
Bom, bom dia a todos. É importante que a pessoa ela não fique muitas horas sem comer. Primeiramente, ela coma a cada 3 horas. Por quê? Se ela fica muitas horas sem comer, depois quando ela vai almoçar, ela está morrendo de fome. Então, na verdade, ela não vai controlar aquilo que ela vai estar comendo. Entendi. Né? Então, primordial, de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Então, ela vai chegar no horário do almoço com fome, não morrendo de fome, né? A segunda opção é ela começar primeiro pelas verduras, né? Então, ela pode estar ingerindo, no caso, dei exemplo de um tomatinho, ela pode estar ingerindo uma salada de folhas. Salada de grão de bico também, tem algumas pessoas que não gostam da questão de estar consumindo feijão, então uma opção também para trocar é o grão de bico. A gente está trocando grão de bico, pode ser uma lentilha, uma ervilha, então uma leguminosa é uma opção também bem interessante. E a pessoa sempre está optando pela questão do grelhado, do assado, que é bem melhor, né? Agora, por exemplo, a gente vê muito nos restaurantes, que às vezes a salada tem pouquíssimo, né, de opção de salada e muitas opções de outras coisas. Aí quem quer optar por comer a salada, também tem que tomar cuidado com o sal, com o tempero dessa salada. Então o que a gente pode fazer? Se a gente quiser fazer meio prato de salada num restaurante que a gente encontre aí quando sai para almoçar. A gente pode fazer esse meio prato de salada e como a gente vai temperar para não gastar aí tudo aquilo que a gente está economizando de calorias, gastar tudo no tempero da salada, por exemplo. Na verdade, você vai estar escolhendo, pode ser meio prato de salada e outro restante com os legumes. Você vai temperar com sal, mas uma quantidade pequena, não pode ser uma quantidade muito grande, tá? Você pode estar temperando com azeite, de preferência o extra virgem, para auxiliar na redução do colesterol também. Uma colher? É uma colher de sopa, é o ideal, a quantidade suficiente para esse um prato que a pessoa vai estar ingerindo. E aí ela pode estar utilizando ou vinagre ou então vinagre balsâmico. Nós indicamos o vinagre balsâmico devido às suas propriedades nutricionais também, Ele tem propriedades nutricionais? Tem propriedades nutricionais, ele é bem excelente também, tá? Olha, ele também auxilia na redução do colesterol, tá? O balsâmico? Ele também é o balsâmico também. E é uma delícia. É uma delícia. Uma colher de sopa também é o suficiente. Então já fica um tempero agradável, fica uma salada saborosa também. E ele não tem gordura? Não, ele não tem gordura. Assim como o vinagre. Não tem nenhum tipo de gordura, isso. Então a gente pode fazer aí um molhinho de vinagre balsâmico com um pouquinho de azeite e colocar o sal no próprio temperinho desse molhinho, né? A gente já diminui a quantidade do sal, Isso já diminui, pode pôr o sal no final. Agora, você trouxe exemplos aqui também de refeições completas que a gente pode levar. Então, se você tem ido a restaurantes e você não tem gostado muito das opções, o ideal é fazer em casa, né? Correto. E aí, o que você trouxe pra gente? Na verdade, algumas pessoas não têm opção de estar almoçando em restaurante por questão de correria, ou às vezes perto do estabelecimento não tem algum local assim bem interessante. Então, o que eu fiz? As opções são de pessoas que podem estar adquirindo marmita com divisória, fica um prato bem apresentável, Legal. Né? Então, dei como sugestão arroz, o feijão, o legumes cozido e o medalhão de peru. Então, uma comidinha bem light, um valor calórico bem reduzido, e você pode estar complementando com aquela saladinha que nós falamos no início. Que você pode levar assim. Que pode estar levando assim. Ou num tapoezinho até maior. Correto. Né? Se precisar. Na verdade, qual a diferença dessa marmita? Na hora que eu vou transportar e na hora que eu vou também aquecer, ela não fica aquela apresentação de marmita toda mexida. Ela fica uma apresentação, praticamente parece que eu acabei de fazer. Então, a apresentação é tudo. Se a apresentação da comida não tá legal, na verdade, você não vai ter nem vontade de almoçar. É verdade. Então, a indicação dessa marmita individualizada é justamente por isso, que nem tem o frango separadinho da couve, manteiga, o arroz, feijão, são duas preparações bem light também e que fica uma apresentação bem gostosa. Agora, pra gente fazer isso em casa, tem muita gente que não tem o tempo. Fala, Carol, mas eu chego em casa e tô com o filhinho pequeno, não dá tempo de eu cozinhar pro dia seguinte, por isso eu acabo comendo na rua. Tem alguma dica que você possa dar, que possa facilitar o preparo desses alimentos? Porque aqui, vamos supor, você trouxe o arroz branco, tá? Isso. Poderia ser o arroz integral. Pode. Que é saudável, um grelhadinho, um frango grelhado e tal. Tem alguma dica na hora do preparo para isso ir mais depressa? Ou a gente, por exemplo, você faz um dia e você tem uma comidinha que serve para o dia seguinte e para o outro? Que eu acho que isso ajuda também, na verdade, né? assim, eu fiz essa preparação ontem à noite justamente para a pessoa ver qual a diferença. O que você vai ter que fazer? Você vai preparar o jantar, a hora que você preparou, aquela porção que você vai estar levando como marmita, você já separa, coloca no recipiente individual e coloca embaixo uma pequena camada ou de gelo ou então de água gelada. O que vai estar acontecendo? Esse alimento ele vai resfriar muito rapidamente. Então, você ter o controle de você não ter uma intoxicação alimentar.
Então a pessoa não corre o risco de ter alguma dor de barriga, algum mal-estar, tá? Entendi. Essa é a diferença. Então você vai preparar, pode até preparar uma quantidade um pouquinho maior que você já preparou a janta, e aí depois você já faz as separações que você vai estar levando para a marmita. E não pode levar para a geladeira diretamente? Não. Você vai deixar mais ou menos por volta de uns 20 a 30 minutos num potinho, em cima de uma água gelada ou então de um próprio gelo, ele vai esfriar rapidamente. Depois que esfriou, você vai montar a marmita individualizada dessa forma e tampar, tá? Se porventura o pessoal em casa não tem a marmita individualizada, ela pode fazer dessa forma, ela pode montar o arroz separado dos outros pratos, né? Olha, Então aqui tem um franguinho desfiado. Aí quem não gosta do feijão pode pôr o grande bico, todos em potinhos individualizados. Por quê? Na hora que eu for aquecer, ele não mistura todo aquele sabor, não fica aquele cheiro desagradável. Né? Porque tem muita gente, então, que não gosta de levar o alimento por isso. Pela questão do cheiro. Porque quando abre, já misturou tudo, virou ali uma coisa que você não sabe mais o que é, né? Você não sabe se tem o arroz, se tem o feijão, se tem o frango, onde é que tá cada coisa. E vem aquele cheiro que fala, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso. Aí você vai lá, joga fora, ainda desperdiça a comida e ainda vai no restaurante e come errado. É mais ou menos isso que acontece. Então, a opção, a pessoa, quando ela vai no restaurante, sempre optar por grelhados e assados. Se ela for levar de casa, ela tomar todo o cuidado de fazer a refeição e fazer o resfriamento. Esfriou por volta de 20 a 30 minutos, aí ela vai estar pondo nos potinhos que ela tem em casa, vai estar tampando no dia seguinte é só ela colocar, pegar a marmita e chegar no estabelecimento onde ela trabalha, guardar na geladeira. Isso é importante. Isso é importante. Ela vai guardar na geladeira e ela só vai aquecer no momento que ela for estar consumindo essa alimentação. De nenhuma forma ela pode deixar esse alimento em cima da sua mesa de trabalho. É verdade. Exposto principalmente agora que está fazendo muito calor. Muito, porque em 1 hora é o suficiente para estragar tudo. Olha, eu acho que menos de 1 hora, né? Até menos de 1 hora. Dependendo se tiver um peixe, porque na verdade a gente tem que levar em consideração que o correto é você levar em uma bolsinha térmica. Quem vai de carro, tudo bem, mas às vezes a pessoa vai de ônibus, então a gente tem que levar isso em consideração. Então a pessoa não vai muitas vezes levar na bolsinha térmica. Então ela tem aquele período de exposição do próprio transporte. Então chegou no estabelecimento onde ela vai trabalhar, ela guarda na geladeira, quando ela for almoçar, ela retira e ela aquece, pode estar aquecendo no próprio micro-ondas. E é isso que eu ia te falar. A gente já falou aqui mais de uma vez, sobre o bisfenol do plástico. Já existem, então, marmitas que são livres desse bisfenol? Já existem marmitas que são livres do bisfenol. Então, a pessoa pode estar comprando e aí ela não tem nenhum tipo de problema. Legal, aí eu gostei, porque isso se torna, enfim, é um acessório que custa barato, a gente sabe, é um investimento barato. Né? E você vai ter sempre, vai poder levar para onde você quiser. Inclusive, vamos supor, eu vou dar o exemplo, tá? Eu saio aqui às vezes do programa e vou fazer minhas externas. E não dá tempo de almoçar e a gente tem que comer muito rápido. Então eu achei legal, já pensei em mim. Dia que eu não posso, que eu tenho que gravar as externas, vou trazer dessa maneira, porque daí a gente já pode almoçar aqui rapidinho antes de ir pra externa. Ótima ideia, e você pode fazer isso no seu trabalho. Mas lembrando, procurar então as embalagens livres de bisfenol. Como que vem escrito mesmo? Ele vem escrito em cima, quando você vai comprar, tem uma etiquetinha, né? Produto livre de bisfenol. Tem escrito, né? As marcas que estão livres já está escrito. Muito legal, quero te agradecer. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessa orientação, porque isso faz parte da vida de todos. Todo mundo que trabalha tem a carga horária aí que se estende até 5, 6 da tarde, que vai passar por esse horário do almoço. Não dá para ficar comendo em qualquer lugar. A gente sabe que muitas vezes os restaurantes estão preocupados com o sabor, acabam colocando gordura demais no arroz, no feijão, nos alimentos. E aí a gente ingere aquilo sem saber. Então, quando a gente traz de casa, a gente sabe o que a gente está comendo. Essa é uma das regras, eu acho que para perder peso, né? Isso na verdade, é você consumir com moderação e evitar a gordura. Não adianta nada consumir um frango que tem um valor calórico baixo, mas ele ser frito e aí você acaba consumindo a gordura em demasia. É verdade. Ai, a gente tem uma nenê muito fofa aqui. Vocês ouviram o chorinho de nenê? Ó, beijinho, bonitinho. Eu adoro ouvir chorinho de nenê. Oh. A gente sempre tem crianças que vêm visitar a gente, vocês vão ver só. Rita, obrigada. Volte sempre, o espaço estará sempre aberto para você. Gostei muito da ideia. Volte para a gente falar mais sobre a alimentação saudável do dia a dia, porque isso é importantíssimo e o público merece essa orientação, né? Não dá para a gente escapar. Com certeza. E a gente, quanto mais informação a gente tiver, as decisões serão tomadas, eu acho que com mais inteligência. Não é verdade? Obrigada, viu? Vou passar o contato
Para quem tiver alguma dúvida da nossa pauta, é só acessar o site www.consultoriaalimentar.com.br. Consultoria Alimentar, tudo junto.com.br. Beijo para você, obrigada.